Cadê o Luiz? Cadê o Luiz? O tio Zóio. Tá para lá? Quem está no apoio aí, pessoal do apoio? O que é aquele Nébrias lá no canto, lá, ó? Lá no canto, aquele Nébrias. Você não está vendo? É porque é manto, é mistério. Ó, cadê o Fabiano? Pode tomar seu assento. Quem não está ligado, depois acessa no YouTube lá, Pastor Jacinto Manto. Vamos estar orando aí que eu quero trazer o Jacinto Manto aqui na igreja. Ele é benção, ele é massa. Quem que acompanha ele no Face, no YouTube? É massa, meu. Pode ir pá que é da hora. Hã? O quê? Ah, fica a dica, Dani. Mas, antes de nós irmos para o momento da palavra, eu estava comentando com o pessoal, o grupo nosso de trabalho, os nossos supervisores de setor, algo muito bacana. Hoje, quando eu estava vindo para cá, o diabo ele começou a colocar algumas coisas no meu coração de que, uma pergunta, vocês trabalham tanto, mas não está surtindo tanto efeito. Essa era a mentira que o diabo estava lançando no meu coração. Poxa, vocês trabalham tanto, mas aonde estão os frutos? Vocês trabalham tanto, líderes de célula, supervisores de setor, anfitriões, vocês trabalham muito, mas aonde estão os frutos? E essa mentira do diabo começou a se tornar uma verdade para mim. Então eu cheguei aqui hoje para trabalhar, e aí a mentira do diabo começou a entrar no meu coração como uma verdade. Porque nós estamos ainda com 19 células, nós ainda estamos começando alguns GEs, e isso começou a entrar no meu coração, de que nós estamos fazendo muito, mas nós estamos colhendo pouco. Mas aí Deus foi tão fiel comigo que eu coloquei lá no YouTube, eu faço meu TSD, e depois quando eu chego aqui eu assisto uma palavra, e aí eu coloquei uma pregação, só que a pregação tinha 1h36, eu achei muito longa, e aí o pastor Bruno Monteiro, ele falou algo muito importante. Nós estamos caminhando no MDA faz 3 anos. Verdade é que o número de célula nossa não cresceu, diminuiu. Algumas células fecharam, algumas células retrocederam, é verdade. Mas a questão é, quem você era antes de começar a viver não o MDA, mas de você acordar para trabalhar para o reino na visão do MDA? Uma das perguntas que eu me fiz, e eu fiz para o pessoal e pergunto para vocês, é a seguinte: como era a sua oração antes de você ser um líder de célula? Eu não sei a sua, mas a minha era assim: Deus, eu quero te pedir pela vida da minha esposa, abençoa meus filhos, dá saúde para o Rodolfo, dá saúde para o Juan, abençoa meu salão, Senhor, abençoa. Quando eu lembrava, eu orava: Senhor, abençoa os líderes lá da igreja. Mas na maioria das vezes a nossa oração era por nós, nossa família, nossa casa, em nome de Jesus, amém. Mas agora que nós somos líderes de célula, gente, a impressão que dá é que a última coisa que nós oramos é pela nossa família. Porque se já começa a lembrar, começa pelos BO. Meu, a oração do líder, é ou não é? Você que é líder de célula sabe do que eu estou falando. Você já começa por aquele irmão que, olha, é uma luta para você conseguir levar ele para a célula. Senhor, coloca suas mãos no fulano, na família dele. Nossa, a família está sofrendo tanto por causa dele, Senhor. Pai, tem aquele outro. Moral da história. Você acha que você não tem feito muito. Mas a nossa igreja, talvez eu estou falando isso para você e você, não, eu acho que eu fiz muito, sim, e tal. Mas os frutos, talvez o diabo vai tentar colocar isso no seu coração, de que os frutos não estão vindo. Mas olha como que é uma mentira do diabo. Nós estávamos numa igreja onde nós tínhamos um monte de gente na UTI.
não estava morto ainda, Marcão. Mas alguns que estavam prestes a morrer e alguém, você líder de célula, foi lá na casa dele e colocou o desfibrilador no coração dele, lá no peito. Alguns estão sendo carregados no colo até agora. Você está fazendo fisioterapia em crente. Você, líder de célula, está tendo que correr atrás de crente. E às vezes você olha e fala, poxa, meu trabalho não está surtindo efeito. Cadê os frutos? Porque quando a gente pensa de fruto, a gente pensa no quê? Uma árvore verdinha e uma maçã lá em cima, é ou não é? Quando fala de fruto. Ou um pêssego, ou o que seja. Mas o que é aquele negócio quando você passa no supermercado e está escrito enlatado? O que tem dentro dele? Não tem um fruto? Ou seja, tem fruto que nós vamos colher mesmo na árvore, nós vamos degustar o sabor dele. Só que tem alguns frutos que nós vamos ter que trabalhar o processo de conserva na vida dele. E esse trabalho é demorado. Esse trabalho é lento, é dolorido. E sabe quem que vai fazer esse trabalho? Quem? Quem que vai fazer esse trabalho, gente? São vocês, somos nós. Porque antigamente nós dependíamos, sabe de quantos agricultores para fazer todo esse trabalho? Quantos agricultores? 1. Por isso que tinha muita gente dentro de uma igreja morrendo. Quando nós tínhamos um agricultor só, nós tínhamos uma igreja lotada de gente na UTI. Quando nós tínhamos um só agricultor, não dava tempo de ir para a conserva, sabe? Porque apodrecia antes do tempo. Mas agora, olha só o que Deus ministrou no meu coração. Sabe você que acha que não é nada ser um líder de célula? Você é líder, mas você fala, poxa, é tão pouco. Você que é um anfitrião e às vezes você acha, nossa, só abrir minha casa é tão pouco. Esse tão pouco não está permitindo algumas pessoas ir para o lixo. Você não está permitindo alguns frutos apodrecerem. Você, como líder de célula, anfitrião, não está permitindo algumas pessoas que estavam na UTI desligar o aparelho. Às vezes ela está só na sua célula, ela está só assim. Ó. Agora morreu. Agora eu tenho certeza, morreu, passou de... Tem pessoas que estão na sua célula assim. Só que enquanto você está com a sua porta aberta, você é anfitrião. Enquanto você está com a sua porta aberta da sua casa, eu posso falar que é muito difícil ser anfitrião. É uma bênção? É, mas tem as lutas de anfitrião. Mas é uma delícia, porque eu sei que tem gente que vai na minha casa que estava para ser desligado os aparelhos dela. Tem gente que frequenta a minha célula que, se passa mais um tempinho, aquele fruto estava prontinho para cair, apodrecer e morrer no chão. Mas essa não é a pregação. Isso foi o que Deus ministrou no meu coração hoje de manhã. Eu queria que você participasse disso. Não permita o diabo falar que não está fazendo efeito o seu trabalho. O seu trabalho tem sido muito útil para a obra do Senhor. O seu trabalho tem sido de verdade o que move essa igreja. Eu estava conversando com um irmão hoje. E ele falou, eu fiz uma pergunta para ele. Hoje, quem é o pastor da nossa igreja? Olha que pergunta. Quem é o pastor da nossa igreja? Quem é o pastor da nossa igreja? Quem? Não, peraí, vamos decidir, gente. Quem é o pastor da comunidade Deus Restaura? Quantas vezes o pastor Valdomiro foi na sua célula moderar uma célula? Quantas vezes o pastor Valdomiro foi fazer um quebra-gelo na sua célula? Quantas vezes ele fez o cafezinho que você entrega no final da célula? O pastor Valdomiro, ele é o pastor desse rebanho que nós estamos aqui. Mas os pastores dessa igreja somos eu. Bate no seu peito assim com orgulho, sabe? Sou eu. Porque quando você passa um cafezinho, você não está passando um cafezinho para alimentar alguém.
quando você está fazendo aquele suco, porque eu não sei você o que você serve na sua célula, mas lá na minha célula, gente, a situação financeira é de quem está vivendo na obra. Eu compro o suco, como que é o nome do suco, amor? Que Tang, não, pai da mentira. Ah, bom, Tang não é não, é mais inferior. Como que é o nome? Camp. Mano, você faz um monte de litro. Quantos litros faz? 5? 10 litros. Quanto que a gente paga? 4 e pouco, né? Então já fica a dica. Na minha célula não dá para servir coca. Tá aqui, ó, quem que ia lá na minha célula? Tinha coca na célula aqui? Quando você levava. Era ou não era? Mas o que tinha na nossa célula? Pipoquinha, o suquinho. Só que quando você está estourando aquela pipoquinha, você não está estourando só uma pipoquinha para alimentar, porque muita gente não vai com fome na sua célula. Mas vai muita gente prestes a largar do marido. Vai muita gente na sua célula prestes a louco para usar droga. Vai gente na sua célula pronto para destruir com a vida dele. Mas você estourou a pipoquinha. Você abriu a porta. Você olhou para ele e falou, seja bem-vindo. Às vezes você está vendo a pessoa voltar toda semana. E ela não mudou nada. Ela continua chegando drogada. A esposa dela continua te falando que ela continua bebendo, fumando. Ou senão o cara também está reclamando que a mulher não mudou nada. Mas está indo na célula? Como que é aquele ditado popular? Enquanto a vida... Só que a vida dela está na onde? Na célula. Quando você fecha uma célula, quando você para de sonhar com uma célula, quando você abandona uma célula, sabe quantos que vão parar de fazer isso aqui, ó? Todo mundo que vai na sua casa toda quarta-feira, todo mundo que vai na sua casa na quinta-feira, todo mundo que vai na sua casa, seja o dia que for sua célula. Então tenha isso no seu coração, em nome de Jesus, amém? A palavra, louvado seja o Senhor. Deus seja louvado por isso. Aleluia. Mas o que o Senhor trouxe mesmo para eu ministrar a respeito de algo que eu vou ser muito... começou agora, viu? Quais são os olhos? Fechou. Se alguém puder pegar ali para mim, ó, o altão ali. Quais são os olhos que eu me vejo? Essa é uma pergunta. Faça essa pergunta para você. Qual é o olho que eu me vejo? Como você tem se visto? Se perguntar para você hoje, não aqui na frente de todo mundo, mas se chamar você para um bate-papo e falar para você, como você tem se visto? E uma grande pergunta que eu fiz para mim mesmo. Qual é o olho que Deus tem me visto? Obrigado, Fê. Qual é o olho que você tem se visto? E qual é os olhos que o Senhor tem visto você? O que eu quero usar de base aqui é a história do rei Davi. Um menino que as possibilidades eram nenhuma aos olhos dos homens. Mas olha quem ele se tornou aos olhos de Deus. Quando nós falamos de Davi, a primeira coisa que vem no nosso coração é o quê? O cara que derrotou o Golias. Quando nós falamos de Davi, a primeira coisa que vem no nosso coração é o quê? O rei. Algumas pessoas já logo vai para o lado do traidor, mas são poucas as pessoas que lembram do Davi como traidor, porque a história do Davi foi muito bonita, de vitórias, de realmente um homem segundo o coração de Deus. Davi, no hebraico, sabe o que significa Davi no hebraico? Sabe? Não, significa amado. Davi no hebraico significa amado. E quando nós vamos lá para a época de Davi, lá naquela época que Davi nasceu, quando você colocava um nome em uma pessoa, esse nome tinha um significado do que aquela pessoa representava para o momento.
Ou seja, se os pais de Davi colocou o nome de Davi como amado, dar-se a entender que aquele casal estava vivendo um momento muito bacana. Davi, ele foi muito amado, ele foi muito desejado. Mas os anos foram se passando e o amado começa a ser, como assim amado? Mas apacentava a ovelha e tinha que lutar com urso e leão. E ele era amado. Não tem uma coisa estranha quando você para pensar nisso? Poxa, o pai e a mãe amavam, mas colocavam o menino para apacentar a ovelha lá no campo, correndo risco de vida. Amado, e vai apacentar as minhas ovelhas. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 15. Primeiro livro de Samuel. Dezessete, 15. E a Bíblia diz assim: Davi, porém, ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Quando eu li esse versículo, sexta-feira, eu tive um momento com Deus muito bacana e eu pude ler o livro de Samuel, de 1 Samuel. E a grande questão, a grande pergunta que me veio à mente é: olha, será que se as ovelhas fossem de Davi, ele teria brigado com os leões? Ou com o leão, ou com o urso? Alguém já parou para pensar nisso? Se as ovelhas fossem de Davi, ele teria colocado a vida dele em risco por causa de uma só ovelha? Nós temos um sério problema, e esse problema eu estou falando de nós porque eu me incluo primeiro nisso. Nós lutamos muito pelos problemas dos outros, mas quando precisamos lutar pelos nossos, não somos capazes e desistimos. Quando você tem um problema dentro, a gente tem o costume de dizer que quando a gente está fora do problema, nós conseguimos resolver esse problema. Não é? Olha, quem está de fora consegue ver melhor. Você vai num jogo de futebol, lá, tá vendo? Os caras que estão lá dentro não conseguem ver, mas a gente que está fora consegue enxergar. E num problema é a mesma coisa. Você às vezes tem a solução de um problema de um casal, mas quando você briga, você não põe em prática o problema que você resolveu do outro. Você tem um problema sério no seu emprego. Você tem um problema muito sério. Lá, você e o seu patrão. E aí você olha e você fala assim, poxa, você até enxerga que você ajudou o seu amigo a superar o problema que você teve com o patrão. Mas você não consegue encarar o seu problema e ir lá resolver o seu problema. E isso começou a mexer muito comigo, porque trazendo para a nossa visão de célula, trazendo para a nossa visão realmente de o Senhor colocou nas nossas mãos algo. A grande pergunta é, de quem são as ovelhas que você tem pastoreado? De quem são as ovelhas que estão na sua célula? Porque nós falamos que as ovelhas são de Deus. Mas quando você para pensar que você vai ter que prestar conta dessas ovelhas para Deus, você vai abrir mão dessas ovelhas? Ou você vai brigar com o leão e com o urso? Porque Davi, vamos ser sinceros, gente. Vamos lá, vamos tentar imaginar como um homem natural. Você é dono de muitas ovelhas, você, ser humano, é dono de muitas ovelhas, muitas. E um leão vai e pega uma ovelha sua, uma ovelhinha, uma só. Você vai colocar a sua vida em risco por causa dessa ovelha? Será que Davi colocaria a vida dele em risco se as ovelhas fossem dele? Porque as ovelhas não eram de Davi. Porque quando nós olhamos aqui, olha só o que diz a palavra.
o pai que mandava o filho para o campo apacentar as suas ovelhas. E aí você vai um pouquinho mais adiante, você para e pensa, e a sua célula? A sua célula, ela é sua, a verdade é, você é o pastor da sua célula. Mas as ovelhas que estão na sua célula, de quem é? Porque se fossem suas, se uma desgarrar, se o leão pegar uma, se o urso pegar outra, tudo bem, você não vai ter que prestar conta para ninguém. Mas você vai ter que chegar num dia do juízo final. Você olho no olho com Deus. E Ele vai perguntar nome por nome das suas ovelhas. Cadê fulano? Cadê ciclano? Cadê beltrano? Porque alguns momentos nós olhamos para situações que dá vontade de fechar a célula. Quantos de vocês não passaram isso? Não, é melhor fechar. É melhor fechar essa célula, porque olha, eu estou tendo um problema com o filho, ou eu estou tendo um problema financeiro, ou eu estou tendo um problema conjugal, que seja o seu problema. A questão é, o que tem a ver o seu problema com as ovelhas que não são tuas e que agora estão nas suas mãos? Porque as ovelhas que estão nas suas mãos não pediram para ir para a sua célula. Você abriu a sua célula. O Senhor enviou as ovelhas dele. Agora ela é problema sua. É um problema que Deus te deu. Olha lá, você não pediu? Agora é um problema seu. Essa ovelha agora é responsabilidade sua. O que você vai fazer dela? Você vai deixar o leão tragar? Você vai deixar ela dar o último suspiro? Porque nós temos facilidade de abrir mão das coisas que são nossas. Quantos de vocês que talvez trabalharam em empresa, ou você talvez tem que prestar conta de valores para algumas pessoas, e quando você perde lá R$10 e é seu, dá aquela raiva, não dá uma raiva? Olha, perdi R$10. Mas e quando você perde R$10 que é do seu patrão? E você não tem R$10 para colocar no lugar? E agora? Você não tem e tem que explicar como foi que você perdeu. Quem explica o que se perde? Tem explicação para o que se perdeu? Poxa, gente, olha, eu comecei a parar para pensar. Tenta explicar algo que você perdeu. Você já está falando, perdi. Tá bom, agora explica. Não, eu perdi. Você não está entendendo que eu perdi? Tá, mas aonde você perdeu? Por que você perdeu? Como você perdeu? Essas são as perguntas que Deus vai fazer para você no dia que você, líder, você, anfitrião, estiver frente a frente dele. Como que você perdeu aquela alma? Por que que você abriu mão daquela célula? Por que que você abriu mão daquele líder? Porque nós temos facilidade em trocar. Você não gostou de um carro, você vai e troca. A nossa cultura é muito bacana nisso. Se você comprar um tênis e o tênis der problema, você vai na loja e troca. Mas quando nós falamos de ovelha, não tem como ser trocada. Ou você arruma ela, ou você não pode devolver. Ou você coloca ela num lugar, ou não tem como você crucificar, acabar com a vida dela, não tem como. Sacrificar a vida dela. A grande questão que eu estou no meu coração e eu estou tentando partilhar com vocês é o quê? Até onde vai a sua responsabilidade de não abrir mão das coisas que nem suas são? Porque nós brincamos. Eu não quero mais ser líder, como se fosse trocar de roupa. Eu não quero mais saber desse negócio de liderar. Eu não quero mais saber desse negócio de célula na minha casa. Eu não quero mais saber de ser anfitrião. Eu não quero saber de ser colíder. Eu não quero saber de fazer GE. Eu não quero... Tá bom, você não quer saber.
Só que não é uma troca de roupa que você não precisa explicar para ninguém. Porque se você não gostou da camisa que você tá, você vai e troca, pega uma outra. Agora, tudo que você faz no reino de Deus, você tem que dar explicação. E essa explicação não é para mim. Pastor Valdomiro, poxa vida. Essa explicação você vai ter que dar para Deus. E não tem volta. Porque quando você estiver frente a frente com Deus, não tem como você falar para Ele, não, eu vou lá resolver, depois eu volto. Sem chance, meu. O que você fez, fez. O que não fez, não faz mais. Até onde vai a responsabilidade que você tem para carregar algo que não é teu? Se sua célula está desmotivada, você logo pensa em parar com a célula. Se um líder seu cai, você logo pensa em colocar outro no lugar. Nós temos um costume de tudo que nós vamos fazer, que é para nós trocamos. Sabe por que tem muita gente que não aguenta quando fala, olha, a primeira lutinha, a primeira coisa. A grande pergunta que eu me fiz, há alguns tadéis atrás, eu estava ministrando, eu fiz até uma brincadeira com o Fabiano. Eu falei, olha, Fabiano, pode acontecer o que for comigo, mas a célula da minha casa você não tira. A grande pergunta é, por que quando você tem um primeiro problema na sua casa, a primeira coisa que você fala é tirar da célula? O que a célula tem a ver com o problema que você está tendo? Estranho. Por que quando você tem um problema no seu serviço, a primeira coisa que você faz é parar de vir no culto? E eu estou falando para líderes. Porque se você não é líder e está aqui, você já tem um chamado de líder, viu, irmão? Se você está aqui e você ainda não é líder, pô, você saiu da sua casa na terça-feira, não foi à toa. Você já tem chamado para líder. Então nós estamos falando para líder. Nós não estamos falando para qualquer um, nós estamos falando de gente que o Senhor escolheu, não foi o pastor Valdomiro. Porque se perguntar para você, o pastor Valdomiro te ligou para você vir no Tadel? Te ligou? Pastor Valdomiro mandou um SMS para você? Ele mandou um zap falando para você vir no Tadel? Então quem te trouxe? Então o problema é seu e Deus, mano. Quem te escolheu foi Deus, não foi o pastor. Percebe que até na escolha, não é problema do pastor Valdomiro. Se você acha que a escolha foi errada, fala com Deus. A grande questão é que nós desistimos das coisas muito fácil. Eu não vejo ninguém falando, olha, eu estou com um problema lá no meu serviço, amputa meu braço direito. É melhor você perder um braço do que perder a salvação, meu. É melhor perder um braço, um membro, do que perder a salvação, porque é melhor você não ter braço e deixar muita gente na sua célula. Do que você deixar um monte de gente morrer e ter 2 braços. Porque quando você estiver frente a frente com o Senhor, Ele não vai olhar para o seu braço, mas Ele vai olhar para um monte de gente que chegou atrás de você assim, ó. Tem gente que você vai ter que carregar até o fim, mas vai valer a pena. Tem gente que você vai ter que carregar até o último dia. Tem gente que você vai ter que levar no colo, mas Rodolfo, tem gente que você vai ter que suportar até o final. Talvez você não tenha essa consciência, mas agora você que é pai, você que é mãe, coloca agora na sua memória a face do seu filho. Qualquer um dos seus filhos, qualquer um deles. Se você tiver mais de um, coloca o seu filho na sua face agora. Lembra do seu filho. Se o seu filho hoje, Deus o livre e guarde, acontece um acidente com ele, ele fica paraplégico, ele não move nenhum membro do corpo, você vai deixar ele morrer de fome? Tem gente que é cristão paraplégico, só que ele é crente.
Ele é seu filho, é irmão, sangue do nosso sangue. Você vai deixar ele morrer de fome? Tem alguns que ela sofreu um acidente, teve que amputar as pernas, não anda. Você não vai empurrar a cadeira de roda para ele? Não é todo lugar que um cadeirante pode ir. Ou seja, vai ter dia que você vai ter que abrir mão de algumas coisas a fazer para carregar o irmão cadeirante. Às vezes você vai ter que abrir mão de um jantar com a família. Olha, mas com a família, mas a família não é em primeiro lugar, não. A Bíblia diz que em primeiro lugar vem as coisas do Senhor. E aí você vai ter que carregar o cadeirante espiritual. Mas o que eu gostaria que você lembrasse mesmo, que você fosse embora daqui, é que a explicação que você vai ter que dar não é para homens. Explicação, gente, a gente dá para homens e a gente convence homens. Para Deus não tem como convencer, porque Ele conhece o seu coração. Quando você abriu sua casa, quando você virou um líder de célula, quando você virou um supervisor de setor, ninguém foi lá e obrigou você. Obrigou? Se tem alguém aqui que foi obrigado a ser um líder de célula, foi obrigado a ser um anfitrião, olha, faz uma gentileza. Amanhã não abra a sua casa. Por gentileza, amanhã mande todas as pessoas embora da sua casa. Porque quando você abriu sua casa, quando você virou um líder de célula, quando você se dispôs a ser um supervisor de setor, sabe o que você estava falando para Deus? Eu aceito. E uma aliança com o homem é irrevogável. Uma aliança que você tem com um homem é irrevogável, não tem desculpa. Viu? Você que é casado, irmão, e às vezes quer usar a desculpinha lá, viu? Olha, mas diz que a traição é algo que eu posso separar. Não, a Bíblia não diz isso. A Bíblia, se você for um pouquinho mais para frente lá, em Coríntios, ele fala que a dureza do coração do homem é que faz a separação. Você não é capaz de perdoar e se separa. Não que você pode se separar. Não, a Bíblia não fala isso não, nem com traição, viu? A Bíblia não fala isso. Agora, imagina com Deus. Ele te traiu para você se separar dele? Deus te traiu? Por que está silêncio, gente? Eu não estou entendendo. A grande questão é que mesmo se você trair o Senhor, oh, aleluia, Ele não vai largar de você. Mesmo se você, porque nós estamos falando dele, mas vamos vir para nós. Já traiu Jesus, João? Eu já traí um monte, mano. Um monte. Só hoje eu traí umas 4. Trai. Porque o Senhor, às vezes, Ele manda a gente fazer algo e a gente tem coragem. Às vezes Deus pede cada coisa boba. Cada coisinha boba e a gente não tem coragem de fazer. Coisa pequena, a gente não tem coragem de fazer. Domingo eu saí da minha casa, a minha esposa estava em São Paulo no aniversário, eu saí de casa às 5h10. Quando deu 5h20, por aí, eu estava passando ali na rua do Prost de Souza, tinha um rapaz sentado. O Espírito Santo falou para mim, volta. Eu falei, Senhor. Aí eu dei uma acelerada, eu falei, pô, passou, Senhor. Passei do prumo. E aí quando eu estava embaixo da ponte da linha do trem, o Espírito Santo falou para mim, volta. Eu poderia vir embora. Mas eu dei ouvido ao Senhor, eu voltei, conversei com o Samuel. O Samuel olhou para mim, sabe o que o Samuel falou? Cara, eu estava nesse exato momento falando para Deus. Eu tinha 3 saídas. Ou eu ia na polícia me entregar porque eu estou com uma apreensão, não sei do que, não sei do que, não sei do que. Ou eu vou para uma clínica porque eu estou muito afundado na pedra. E a terceira era, você já sabe qual. Falei, poxa vida, Samuel. Deus tem um plano na sua vida. Ele mandou eu vir só falar isso para você. A clínica, eu consigo arrumar uma para você. Mas eu não vou te pôr no meu carro. Não é porque ele estava sujo não, viu gente? Porque ele não estava. Samuel não estava sujo não. Mas o primeiro passo quem tem que dar
é a pessoa. Ou seja, você quer os milagres de Deus, mas não quer dar o primeiro passo? Você quer sair dos problemas que você está, mas você quer andar para trás? Você quer sair porque eu não sei como está a sua vida. Mas só para te aliviar, sabe como que está a minha? Eu tenho um monte de conta para pagar. Deus mandou eu abrir mão do salão. Eu não vou voltar a trabalhar. Eu não sei como que eu vou pagar a conta. Eu vou andar para trás, agora que eu tenho que correr para Ele, mano. Porque se eu não correr para Ele, eu estou no sal. E aí você às vezes está com um problema com o filho, às vezes você está com um problema com o esposo, às vezes você está com um problema que nem é um problema. Porque a pergunta que eu fiz esses dias para uma pessoa, a pessoa falou para mim, nossa, eu preciso de atenção. Poxa, olha, me ajuda, irmão, faz isso por mim. Eu falei, irmão, eu não pude ir naquele horário. Porque você está passando fome? Não, eu não estou. Seu casamento está destruindo? Não, não está. Irmão, a luz está cortada? Não, não está. Tem água para beber? Tem. Eu falei, irmão, eu fui ver um problema um pouco mais pior que o seu. A questão é que nós olhamos para o problema, mas a solução do nosso problema é causando outro problema, se distanciando de Deus. Você acha que se distanciando de Deus resolve o seu problema? Procura algumas pessoas que se distanciaram de Deus. Então eu vou dar um exemplo para cada um de vocês. Recentemente nós fomos numa casa, uma anfitriã da nossa igreja. Ela abriu mão da célula na casa dela. Não quero mais a célula. A pergunta do pastor Valdomiro falou, está melhor agora ou antes? Porque antes ela falou que estava tendo muito trabalho de visitar. Ela falou que estava tendo muito trabalho porque tinha que ligar para as pessoas. Estava tendo muito trabalho porque ela não estava tendo tempo. Só que agora o marido dela está na droga. Eu mandei uma mensagem para ela recentemente, ela falou, irmão, não sei o que fazer, viu? Olha, agora ele vendeu o pendrive, o controle da televisão, o videogame do filho. Está melhor agora ou antes? Aí a gente vai falar com o líder de célula que abriu mão. Olha, eu não sei o que está acontecendo, eu não consigo arrumar emprego. Eu não estou falando que você fazer tudo isso, Deus vai te dar presentes, viu, irmão? Eu estou falando de quem abriu mão. A Bíblia ela é clara em dizer que se você colocou a mão no arado... Está falando para não olhar para trás. Você está querendo tirar a mão do arado? Quer dizer, a Bíblia diz que quem pôs a mão no arado não é nem para olhar para trás. E você está querendo tirar a mão dele. Mas em nome de Jesus, você vai sair daqui um vitorioso, uma vitoriosa em nome de Jesus. Aos seus olhos, e acabando, fim, valeu. Mas para encerrar, aos seus olhos, o seu casamento pode estar uma porcaria. Aos seus olhos, o seu emprego, que você já não arruma faz tempo, pode estar mais distante do que você imagina, aos teus olhos. Aos teus olhos, o sonho que você está tendo de transformação da sua casa está impossível. Aos teus olhos. Mas agora eu quero te contar uma novidade. Aos olhos de Deus. Deus ele olha para você e vê seu marido, seu filho, a sua esposa, sendo um grande homem, uma grande mulher de Deus. A sua casa pode estar detonada, mas aos olhos de Deus, sabe o que ele vê? Uma casa onde tem paz, alegria e amor. Você não consegue arrumar emprego, porque aos olhos dos homens a crise chegou no Brasil. Mas aos olhos de Deus, Ele está preparando uma porta que você vai conseguir abençoar outras pessoas. Aos nossos olhos nós somos limitados demais. Mas aos olhos de Deus, nós vivemos o sobrenatural. Vamos nos colocar em pé neste momento. E a palavra do Senhor diz o seguinte, em João capítulo 10, versículo 11. Eu sou o bom pastor. E o bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas.
Quando vier o momento de você querer desistir, não desiste não. Quando vier o momento, porque hoje foi o meu momento de querer desistir. Eu cheguei aqui hoje querendo desistir. Olha, será que não é melhor eu voltar a trabalhar? Poxa, meu. Será que não é melhor eu voltar, sei lá, falar com a Leila, com o Fabiano lá, e eu vou começar a liderar a célula na minha casa, porque, poxa, para a Seara é tão difícil, as coisas tem que ficar cobrando os outros. Mas o Espírito Santo ministrou no meu coração. Você não tem coragem de dar a vida pelas minhas ovelhas? Você não tem coragem de dar a vida pelas minhas ovelhas? Eu gostaria que o Paulinho, nesse momento, fosse ali no teclado. Eu vou esperar o pessoal, eles vão entregar o folheto para vocês. Em breve isso vai acabar, que nós já vamos correr atrás da salva, em nome de Jesus. Deus vai tocar no coração do pastor, a gente vai trabalhar com uma salva bem bonita, lindona. E olha só, gente, ó, domingo estava aqui. Domingo foi seu primeiro culto? O que você está fazendo aqui hoje, cara? Quem te ligou para você vir hoje? Você está no Salma. Ele te escolheu, cara. Não foi o Renan, não foi o líder de célula, não foi o setor, não foi o área, não foi o pastor. Deus te escolheu, mano. Moiou para você, velho. Pôs a mão no arado, não olha para trás. E aí você começa a olhar aqui, a Karina está ali, mano. Karina, o que você está fazendo aqui, Karina? O seu arado está no mesmo lugar, meu. Bora pegar ele. Tigrão está aqui, que coisa louca, gente. Gente, talvez o diabo tenha colocado no seu coração de que o seu trabalho não tem valido a pena. Mas eu queria que você, nesse momento, olhasse para essa pessoa que está do seu lado. Essa pessoa tem feito valer a pena cada trabalho que você tem tido. Cada pipoca que você tem estourado, olha para a pessoa que está do seu lado. Se ela for da sua célula, melhor ainda. Olha para essa pessoa. Olha para ela e fala assim, ó. Cada cafezinho que eu passo pensando em você. Fala isso. Vai com a sua célula lá, mano. Vai com a sua célula lá. Vai com a sua célula lá. Se reúne aí com a sua célula. Se reúne aí com o pessoal da sua célula. Reúne com o seu grupo, com o seu setor. Vamos reunir por setor. Cada um aí reúne com o seu setor. Setor vermelho, setor branco, setor amarelo.